colocar na nova candomblé. Boa tarde, quase boa noite nessa segunda-feira chuvosa, quase 6 horas da tarde. Eu entrei um pouquinho mais cedo para ir fazendo aqui a minha parte. Bem-vindos, quem já estiver entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa aqui... Oi, Joyce, uma xará. Hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre intolerância religiosa. E a gente vai falar com o professor Sidney Nogueira. Ele é formado na USP, ele é professor visitante na Unicamp. Agora já estou pronta para começar, um pouquinho mais cedo ainda. Obrigada pelos elogios aqui, obrigada pela presença. Me avisa, Morgana, quando o professor entrar. E eu vou apresentá-lo por enquanto, tá? Professor Sidney Nogueira é doutor em semiótica, uma matéria que eu gosto muito, semiótica e linguística geral pela USP. Ele escreveu o livro Intolerância Religiosa, ele é babalorixá, já vi o professor aqui, já vou chamá-lo. Vou chamar o professor, ele acabou de aparecer aqui, deu um oi para mim. Mas não pediu para entrar, mas eu estou aqui convidando. Eu vou acabar de apresentá-lo ao vivo com ele aqui. Professor, boa tarde. Boa tarde, como vai? Bem-vindo, eu vou bem, e você? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela possibilidade de partilha. É um prazer para mim, eu vou acabar de apresentar você aqui, porque o seu currículo é muito bacana. Então, vou voltar ao início. O professor Sidney é doutor em semiótica. Eu estava falando, professor, que eu gosto muito de semiótica. Teoria da informação, gosto de tudo isso. E linguística geral pela USP. O professor escreveu o livro Intolerância Religiosa. O professor é... Por que fala babalorizar escrito assim, professor? E não babalorixá? É porque eu sou professor de Iorubá também, que é a língua, não é? A língua que deu origem, não é? A essa palavra babalorixá. Sim. E na língua Iorubá não há o X, essa letra não existe. Existe o S com esse pontinho embaixo, é o nosso X. Entendi. Bom saber, tá? Porque eu sempre via isso e não entendia. Falei, vamos aguardar o professor. E você dá um curso epistemológico, é isso? Isso. Que curso é esse? Epistemológico, existe uma corrente teórica, Joyce, que é uma corrente teórica da decolonialidade, não é? Uma corrente teórica do decolonial, que é justamente... uma corrente que nasce na academia, não é, com vistas a valorizar as epistemologias do Sul. Sim. Porque nós todos somos conduzidos pela epistemologia do Norte, saberes, né, eurocêntricos, saberes legitimados pelo Norte. Então surge uma corrente teórica chamada de epistemologia do Sul para a valorização, por exemplo, de saberes, pensares e fazeres dos povos originários, né, que nós chamamos de indígenas no Brasil, do continente africano, do chamado Oriente. Então, outros saberes que foram colocados de escanteio. E nós, no candomblé, nós praticamos magia, né? Praticamos magia preta, né? No candomblé. O candomblé, na verdade, todos nós somos naturalmente mágicos, né? Quer dizer, respirar é mágico, viver é mágico, amar é mágico. Todos nós somos seres naturalmente mágicos. E existe uma palavra iorubá que é ebó.
ebó é magia, né? Quer dizer, é uma palavra magia. Então, o ebó epistemológico é um curso que eu criei, não é? Para praticar uma magia que, em alguma medida, nos devolva a uma epistemologia menos capitalista, menos neoliberal, menos moderna, não é? Então, ebó epistemológico tem aí uma metáfora, né? É uma metáfora de uma magia da transformação e uma magia que quer que a gente acesse os saberes ancestrais, não saberes da modernidade ou saberes contemporâneos, mas saberes ancestrais. Saberes ancestrais, a gente pode falar a história dos orixás, seria isso? Isso. O que a gente está chamando de saberes ancestrais? São saberes que vieram antes do projeto humanista europeu. Do século XIV ao século XVI, nós temos o projeto humanista europeu. O que significou o projeto humanista europeu? O projeto humanista europeu, ele que disse quem tinha conhecimento, quem não tinha, quem fazia ciência, quem não fazia, quem era humano, quem era menos humano, quem era mais humano, quem era mais animalesco, quem era mais civilizado, quem era mais primitivo. E aí, quando o projeto humanista europeu faz isso, ele negligencia o que vem antes, que são esses saberes ancestrais, porque já havia um saber antes do projeto humanista europeu, não é? Então, o projeto humanista europeu, ele se auto-legitima, é um projeto que ignora tudo que veio antes e ele se auto-legitima. Então, quando nós falamos em saberes ancestrais, nós estamos falando em saberes anteriores ao projeto humanista europeu, saberes praticados pelos povos e comunidades tradicionais de terreiro no Brasil, que são de candomblé, de umbanda, de batuque, de xambá, de jurema, dessas diversas tradições. Professor, que curso que você dá na Unicamp? Nós vamos ter um curso agora, Giro Epistemológico Antirracista. Eu e a professora Ellen, ela é da educação, eu sou da semiótica, e a Unicamp acolheu a nossa proposta, está nos recebendo como professores visitantes. Então, a noção de giro epistemológico é uma noção de que a gente precisa inverter a roda, não é? Quer dizer, sabe, Joyce, nesse exato momento, não é? Todos nós, inclusive você, estamos muito preocupados com uma visão de mundo dogmática. Qual que é a noção de dogma? Dogma tem o mesmo radical de redoma, que é uma redoma colocada sobre nós e nos obrigando a respirar o mesmo ar, a pensar da mesma maneira, a sentir da mesma maneira, a viver da mesma maneira, como, inclusive, o mundo todo tem se esforçado para justificar essa mão única, essa escolha dogmática. Só que o que aconteceu? Nós adoecemos coletivamente. Porque nesse exato momento, tudo bem que a gente está em casa, a gente está razoavelmente protegido, que nós estejamos nos sentindo protegidos, mas nós sabemos que se nós tivermos uma consciência espiritual expandida, nós também estamos morrendo a cada dia, nós também estamos adoecendo a cada dia. Com cada um que morre, com cada um que fica doente, né? Exatamente, não é? Quer dizer, então, nós precisamos girar. Sabe aquele giro da baiana? Aquele giro? Imagina uma baiana girando com aquela saia rodada. Rodando a baiana. Rodando a baiana, exatamente. Quer dizer, rodar a baiana é um movimento de cura, é uma quebra de paradigma, é quebrar a redoma e poder
além de respirar outro ar, um ar expandido, poder, inclusive, possibilitar que quem está embaixo da redoma também respire um ar diferente. Não é? Quer dizer, não se trata de, ao quebrar a redoma, matar quem está dentro dela. Não! Todos nós viveremos. Todos nós respiraremos um ar expandido, porque a gente está respirando, quer dizer, a gente tem sido obrigado a respirar o mesmo ar. Então, eu, na condição de babalorixá acadêmico, cientista e professor e ativista, levo o terreiro para a academia. Então, o giro epistemológico antirracista é uma disciplina em que eu levo, não é? Quer dizer, esses saberes pretos ancestrais para a academia, não para dizer que esses saberes são verdade absoluta e que todo mundo precisa concordar. Não, é só para você provar o gostinho e depois você decide. É. Exatamente, depois você decide se isso faz sentido para você, se não faz, sabe? A gente está num momento muito difícil, não é, Joyce, de ser obrigado a... Todo mundo é obrigado a pensar do mesmo jeito, a se vestir do mesmo jeito, a amar do mesmo jeito, a se alimentar do mesmo jeito. Isso não é bom, isso não é bom. Tá certíssimo. Professor, o que a semiótica e a linguística tem a ver com esse tema todo? Como é que você é especialista nesses temas todos, né? Semiótica, linguística, intolerância. Como é que você juntou tudo isso dentro? Já vinha dentro de você isso? Como é que é? Olha, na verdade, não. Na verdade, não foi alguma coisa assim de primeira. Na verdade, não é? Eu acredito que, em alguma medida, eu fui conduzido por Exu. A semiótica é muito exuística. Ela é muito exuística. Porque quem é Exu? Quem é Exu? Exu é o cruzo. Então, a metáfora mais potente para Exu é: você tem uma mão única, aí essa mão única ela é cruzada, ela gera uma encruzilhada de 4 possibilidades, ou de possibilidades infinitas, e Exu nasce. Então, Exu, ele é o senhor das possibilidades, das plurissingularidades, ou seja, da possibilidade de existências singulares dentro do plural e do plural dentro da singularidade, não é? Quer dizer, Exu... Existe um Itan, Joyce, muito interessante, que um dia Exu acordou cheio de fome, querendo, com muita fome, filho de Iemanjá e Orumilá. Iemanjá, todo mundo conhece no Brasil, a senhora das águas, a senhora do mar. Ela é a senhora da harmonia familiar, das cabeças, mãe dos seios fartos, e ela é a mãe de inúmeros filhos. Ela é a representação da grande mãe que alimenta. E Exu é filho de Iemanjá e Orumilá. Orumilá é o senhor da jornada mítico-ancestral. O que no Ocidente nós chamamos de destino. No jogo de búzios, nós consultamos Orumilá. Aí Exu acorda cheio de fome, e ele diz: Mofedé, 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 eu quero comer, em Yorubá, Mofedé, Mofedé. E a mãe traz comida para ele come tudo rapidamente e continua com uma fome, começa a devorar tudo, devorar, e até o ponto que ele começa a devorar o teto das casas, ele começa a devorar as árvores, começa a devorar os bodes, os cabritos, os carneiros, os pássaros, ele come, insaciavelmente. Ele continua com fome, chega num dado momento, ele devora a própria mãe. Ele devora Iemanjá. O pai corre e fala: não, a sua mãe você não pode devorar, nós precisamos de Iemanjá, é sua mãe, ela é a harmonia familiar, ela é o equilíbrio das cabeças, ela é uma divindade responsável por essas dimensões, inclusive intelectuais.
E ele fala, meu filho, devolva sua mãe. Exu dá uma gargalhada. O arquétipo de Exu é o trickster. Ele dá uma gargalhada e fala, não, eu estou com muita fome, eu continuo com fome. Aí, Orumilá faz um acordo com ele. Orumilá pega seu facão e o corta no meio, acreditando que a mãe sairia. A mãe não sai. Aí, desse corte, nascem 2 Exuzinhos. E Orumilá continua dando golpes de facão, e Exu virando vários Exus, até chegar, se multiplicando, até chegar em 201 Exus. 201. Sem devolver Iemanjá, sem devolver a mãe. Aí Orumilá fala, então vamos fazer um acordo. Eu permito que você seja esses 201 Exus. Você poderá habitar todas as existências vivas no mundo. Você será meus olhos, os olhos do destino. E você devolve mamãe, devolve minha esposa. Aí nós temos a primeira troca, o primeiro acordo. Porque Exu diz, Joyce, a banca do mercado tem 2 lados e é preciso que os 2 lados sejam atendidos. E que as trocas não sejam injustas ou desiguais. Se eu levar 1 quilo de inhame até o mercado, eu posso trazer 1 quilo de galinha. A pessoa do outro lado da banca recebeu 1 quilo de inhame e eu vou receber 1 quilo de galinha. Então, o que há aí? Quem é Exu? Quando esse mito, né, o mito, ele nos significa, seja a mitologia grega, romana, até a mitologia cristã, ela nos significa. E aí entra, né, a semiótica. A semiótica é a ciência dos sentidos. Ela acessa os sentidos. O que o texto diz, por que ele diz e como ele faz para dizer o que diz. Essa é a base semiótica. Então, o que há de simbólico, uma análise simbólica para esse mito? Exu está nos dizendo, agora eu os habito. Portanto, vocês existem para devorar o mundo. Eu provei tudo. Eu provei tudo que há, para que vocês possam provar tudo. E por que agora vocês querem viver desse jeito? Acreditando que só tem um jeito de viver, que só se pode comer um tipo de comida, que só se pode amar de um jeito, que só se pode falar uma língua. Não, eu, Exu, eu devorei tudo. E depois eu me dividi com vocês. Exu está em nós. E disse, vá e devorem o mundo. Existam. Então, Exu é esse devorador. Ele saboreou tudo, inclusive a própria mãe, não é? Dizendo para nós que nós podemos sentir tudo, nós podemos devorar, saborear e sentir. E tudo bem que alguma coisa que eu saboreie e que eu coma, eu não goste, não tem problema, não é? Mas é a partir da possibilidade de devorar que eu vou me tornar e escolher quem eu sou. Por isso, professor, que no candomblé tem uma liberdade maior de expressão de tudo, né? Exato, o candomblé não é binarista, Joyce, ele não é binarista. O candomblé não é cristão, ele não é cristão, portanto, ele não é binarista. Inclusive, essa noção de bem e mal, ela não nos contempla, O que o Ocidente chama de mal, nós chamamos de... Existe uma palavra para isso, que é ibi, que é desafio. São forças desafiadoras, sentimentos desafiadores. Isso é ibi. Inclusive, os missionários traduziram como mal. E o que nós chamamos de bem são forças férteis, fertilidade. Então, nós vivemos entre o desafio e a fertilidade, ou o desafio e a superação do desafio. É muito mais leve dizer, viver desse jeito é mais leve, porque quando você tem um problema, você imediatamente não encara
como um grande mal, você encara como um desafio. Sim, sim. Inclusive, nesse momento, Joyce, perdão, nesse momento, nós estamos sendo desafiados coletivamente. Nós não estamos sendo punidos, não são as 7 pragas do Egito, não é nada disso. Nós estamos sendo desafiados. Por que nós estamos sendo desafiados? Porque nós decidimos comer uma única comida. Porque alguém decidiu nos obrigar a viver de um único jeito, a saborear uma única refeição, um único alimento, a amar de uma única maneira, a pensar de uma única maneira. Não, mas só que esse corpo coletivo, ele precisa de água, ele precisa de açúcar, ele precisa de sal, ele precisa respirar. Não dá para comer só sal e achar que não vai adoecer. Essa é a metáfora. É nesse sentido que a semiótica, você está vendo que eu estou super cheio de uma análise simbólica. Sim, sim. Muito interessante, muito interessante. Exatamente, exatamente. Não é? Quer dizer, ninguém precisa. Se a pessoa quer comer só sal, tá bom, mas desde que seja já a opção sabe que dela. isso é uma opção dela, mas ela sabe que não é bom. Só que vai ficar doente. Ela não pode me obrigar a comer só sal. Ela não pode me obrigar. Então, nós do Candomblé dizemos que nós estamos num ibi coletivo. Ibi, Yorubá, é desafio. Nós estamos num desafio coletivo. O que aconteceu, Joyce? O Brasil decidiu sacrificar povos quilombolas, decidiu sacrificar mulheres. Você tem os dados, eu sei que você tem de feminicídio. Nossa. Decidiu sacrificar os indígenas. Indígenas, corpos escurecidos, LGBTQIA+. O Brasil decidiu sacrificar. Ele decidiu se alimentar de carne humana. Ele decidiu praticar canibalismo. Ele decidiu oferecer ao Deus capitalismo vidas humanas. Ora, isso vai nos adoecer, todos nós vamos ser afetados por esse sacrifício desumano, não é? Então, é disso que se trata. Por isso que nós, o Candomblé, nesse momento, nós temos uma divindade, Obaluayê, que é a divindade doença. Nós temos uma divindade, que é a divindade doença. Nós não satanizamos a doença nem o doente. Para nós, a doença e o doente não são maldições ou amaldiçoados. São parte inclusive da cura, né? Exato, inclusive essa divindade, ela vem para evitar a nossa morte prematura. Ela é o alerta, é a doença útil, é o aviso. Nós não satanizamos o doente, a doença e muito menos o doente, não é? A grande questão, veja bem o tamanho do problema que nós estamos enfrentando nesse momento. Esse modo, né, capitalista de pensar o mundo, ele está naturalizando a morte prematura, que nós chamamos de morte prematura, porque, de verdade, no Candomblé, a morte não é vista como uma maldição. A morte natural, que ela é um retorno à massa primordial. Não é morte, é retorno à força criadora. Força criadora. Retorno à massa primordial. O ar que nós respiramos enquanto estamos na corporeidade volta para o mundo, a nossa carne, que é terra, volta para a terra, o nosso sangue volta, a nossa força vital, que é o axé, volta para o mundo, retorno à massa primordial. Mas isso deve ser feito naturalmente, não na forma de sacrifício humano. Sim. Agora, as pessoas, eu tenho pensado muito, sabe, Joyce, para além das 100 mil vidas, nós temos que pensar nas 500 mil pessoas de luto, nos enlutados. Eles morrem também um pouco e todos nós morremos um pouco aqui do nosso lado. Sim, sim. Nossa, ninguém falou sobre isso, né? Professor, essa falta de conversa das religiões, né?
essa intolerância religiosa, tem a ver com essa época que a gente vive ou sempre foi assim? As crenças não se conversam? Olha, Joyce, de acordo, eu fiquei 2 anos, né, pesquisando para escrever o Intolerância da Feminismos Plurais, e o Brasil nunca foi laico, ele nunca foi laico. Embora se venda como tal, né? Exato, a laicidade não é muito diferente do mito da igualdade racial, ela não é muito diferente. A escola brasileira, ela é resultado, né, de um movimento missionário, de um movimento de catequese, né? Quer dizer, a primeira escola foi para os indígenas, não é? Para os povos originários. Então, veja a escola, olha querida Joyce, olha para a sala de aula. O que é a sala de aula? A sala de aula, você sabe, já teve uma plataforma para o professor ficar mais alto. A sala de aula é uma igreja. Né? Quer dizer, as cadeiras, as carteiras ajustadas em fileira, lá na frente o professor e o púlpito. Não é? Quer dizer, então, essa noção de laicidade, ela é uma noção muito frágil, é uma noção muito frágil. No Brasil, todos nós, inclusive eu, embora de família de candomblé, né, nós somos todos de candomblé, nasci na Umbanda e no candomblé, todos nós nascemos brancos, cristãos e heteronormativos, todos nós. Ninguém nasce diferente. Ao longo da vida, nós vamos nos despindo, não é? Saboreando, como manda Exu, e escolhendo. E tudo bem você escolher, não é? O que for melhor para você. Isso aí não é problema. Pelo menos para nós de candomblé, não é. Eu reitero isso, sabe, Joyce? Eu não quero que os cristãos deixem de existir. Eu não quero que os neopentecostais deixem de existir. Eu não preciso queimar uma igreja neopentecostal. Eu não preciso agredir um budista. Eu não preciso. A nossa Exu diz que tudo deve existir e ser saboreado. Eu não preciso. São eles que não querem a nossa existência, ou até querem, no lugar demoníaco, satânico, de maldade, para poder oferecer o super-herói salvador, Jesus Cristo. De novo, essa mão nefasta do capitalismo. Novamente, a mão nefasta do capitalismo, que você potencializa o antiproduto para oferecer o produto. Sim. Mais uma vez, a mão nefasta do capitalismo. Então, eu penso que nós estávamos avançando para um diálogo interreligioso. Eu mesmo vinha participando de vários encontros. Com quem, professor? Com quem você estava participando desses encontros interreligiosos? Olha, quem está aberto para isso? A Igreja Católica é progressista, não é? Porque nós temos catolicismos, né? Você tem catolicismo. Então, existe uma Igreja Católica progressista. Os budistas são muito abertos para o diálogo, até porque eles não precisam dizimar ninguém, entendeu? Eles são muito abertos, então havia muito diálogo interreligioso com os budistas, com os católicos, com os espíritas kardecistas. Eu sou muito franco, eu tenho que dizer, sim, eu tenho que dizer quem está aberto a esse diálogo interreligioso. Só quem nunca comparecia, quando sabia da minha presença, eram os protestantes, os neopentecostais, os pentecostais. Eles perguntavam, porque eu sempre recebia esse feedback, a Umbanda vai estar? O Candomblé vai estar? Então eu não posso me sentar à mesa com eles. Então, os radicais, não é? Quer dizer, os radicais, no sentido negativo da palavra, são os protestantes, os cristãos protestantes, até os rabinos
eles compareciam, os rabinos, os judeus, sabe, Joyce? Super abertos, super abertos. Inclusive, eu ouvi de um judeu ortodoxo, ele falou, nós também somos considerados minoria, como vocês. Só que nós somos brancos, vocês são pretos. Então, nós estamos no lucro, porque nós somos lidos como brancos. Eu não posso esquecer, os judeus também, muito abertos ao diálogo, mas essa igreja nova, que essa igreja é uma igreja nova, essa igreja nova, se é que nós podemos chamar de igreja, né, os pentecostais, os neopentecostais, os protestantes, eles não querem participar do diálogo interreligioso. Não querem. Você acha que eles têm medo? É o dogma, Joyce, é o dogma, né? Quer dizer, eles são fundamentalistas e é uma noção racista de que nós somos de verdade o mal. E se eles se sentarem à mesa conosco, eles vão estar negando o discurso produzido lá, que nos coloca na posição de antissujeitos. Porque eu nunca me neguei a participar desses espaços. Eu não me nego, pode estar quem for. E não me nego e não me incomodo. Eu não me incomodo. Nós, e aí eu falo por nós, povos e comunidades tradicionais de terreiro. Não, nós não nos negamos, muito pelo contrário. Nós precisamos dessa conversa. Sim, sim. Nós precisamos. Para nós é questão de sobrevivência, mas eu acho que é mais que medo, porque aí eles vão estabelecer um discurso contraditório. Ora, você está aqui na igreja, você está todo o tempo me dizendo que eles que produzem todos os meus males, a minha doença, a minha miséria no sentido capitalista da palavra, a minha impossibilidade de consumir, e você foi lá se sentar à mesa com eles. Então, eles não podem negar. O discurso é tão fundamentalista e tão importante para eles que eles não podem negar esse discurso. É difícil. A gente não falou ainda de epistemologia de terreiro? Acho que é importante falar sobre epistemologia de terreiro. Bom, epistemologia... No cerne da palavra epistemologia, nós temos o estudo, a ciência que estuda o conhecimento. Não é? Quer dizer, é a ciência do conhecimento. A ciência, ela é filosófica, não é? Quer dizer, então, é uma filosofia do conhecimento. Então, ela se debruça sobre todos os tipos de conhecimento. Não é? E como eu disse... os nossos conhecimentos de fresta, conhecimentos de encruzilhada, conhecimentos de rua, conhecimentos de mata, conhecimentos do poder da magia das folhas, conhecimento do poder da palavra, a palavra como poder de realização, a palavra como um lugar de magia também, uma palavra ancestral, não é? E aí, só para fazer um recorte, eu tenho dito muito isso, sabe, Joyce? Existe um dito iorubá africano que diz que a palavra ela é tão maleável quanto o fogo, tão maleável quanto o inhame cozido. O inhame cozido, você pode fazer uma bola, não é? Ela é tão maleável quanto a terra. Ela pode estar árida, mas você pode ali devagarzinho jogar água, fazer ela puxar a água e fazer o barro e se tornar moldável. Então, eu tenho dito, né, que nós podemos dizer tudo, nós podemos dizer tudo. Nós podemos manipular a palavra, não é? Quer dizer, há maneiras de dizer tudo. Eu posso dizer para ti a coisa mais desagradável
não é? Moldando a palavra. Eu posso usar essa palavra fogo para lhe aquecer ou para lhe queimar. A palavra é magia. A palavra é magia. Nós também estamos sofrendo um rebote do mau uso da palavra, não é? Quer dizer, usar a palavra para mentir é uma profanação, é uma super profanação, porque a palavra, ela é, talvez, o que nós tenhamos, mesmo na sua forma pensamento, antes da proferição, a palavra é o que nós temos de mais próximo do Criador, da força criadora. A palavra é ar, a palavra é saliva, não é? Quer dizer, a palavra ela é elaborada nos cruzos cerebrais, que são as sinopses. A palavra é produzida nas encruzilhadas cerebrais. A palavra ela já é, por natureza, múltipla, porque ela nasce dos cruzos cerebrais. Olha que coisa bonita, e a gente quer negar a encruzilhada. Eu tenho falado para as pessoas, mais um recorte. Se você está angustiado, o que é a angústia para nós de candomblé? A angústia é uma escolha que você fez, e você está seguindo nessa escolha, nesse caminho, e você está vendo, e essa escolha começa a gerar mal-estar, e começa a não dar certo, começa a não ser favorável, e essa escolha começa a lhe adoecer. Mas o que acontece numa sociedade binária de mão única? Só tem dois lados. E voltar é sempre fracassar. É sempre lido como fracasso. Na nossa sociedade, você não pode mudar de amor, de casamento, não pode mudar de profissão, tudo isso é fracasso. Não pode mudar de ideia. Não pode mudar de ideia, Joyce. Olha o tamanho do absurdo. Não pode mudar de ideia porque você será criminalizado porque mudou de ideia. É um problema do tamanho do mundo. Então, quando as pessoas me dizem que estão angustiadas, eu falo, olha, tem uma magia para você. Volta para o centro da encruzilhada e escolhe de novo. Escolhe de novo. Desfaz a escolha que está lhe sendo angustiante. Escolhe uma Tudo outra bem? coisa. Escolhe outra coisa. Escolhe outro amor. Escolhe outra ideia. Sabe, nesse exato momento, né, quer dizer, eu espero que o Brasil esteja se preparando para reescolher, né, quer dizer, para desfazer a escolha. Espero que ele tenha a lucidez de perceber que a escolha não deu certo. Não vou nem dizer, porque eu não quero... Eu tenho um perfil muito conciliador, sacerdotal, e eu não quero criminalizar ninguém. Mas, enfim, não funcionou, ó. Escolheu. Ah, tem um aforismo maravilhoso, Joyce, que é: atalho não é caminho completo. É verdade. Atalho não é caminho completo. Atalho pode te levar mas não ao é o lugar. Caminho. Só que você não conheceu o caminho todo. O Brasil é rei de atalhos, ele adora atalhos, ele acha que ele vai resolver seus problemas rapidamente. As pessoas decidiram pegar um atalho. Veja onde o atalho nos trouxe. Então, essa noção de epistemologia de terreiro é uma noção de que nós precisamos olhar para saberes, pensares e maneira de existir, não é? Pré-modernas, antes do que nós chamamos de modernidade ou de sociedade contemporânea. Na minha cabeça, está muito posto que a sociedade contemporânea fracassou. Não é? Quer dizer, nós fracassamos, não é? Na condição de sociedade, nós fracassamos. Não é? Quer dizer, está aí, nós estamos... veja agora, não é? Quer dizer, nós acabamos de ter um movimento que criminaliza a vítima, que criminaliza uma criança que sofreu abusos reiterados por mais de 4 anos
e uma sociedade que parte da sociedade, em nome, eu acho que é de uma colheita de likes, porque tem muito isso, né, desse mundo virtual, criminaliza a vítima, né? Quer dizer, a vítima passa... Mas isso é muito em relação à mulher, né? Isso acontece muito, muito, muito. Sempre, tudo que acontece com a mulher, no fundo, se ela é estuprada, se ela é assediada, sempre a culpa é dela. Ela procurou. E também por isso, sabe, Joyce, nós somos também por isso perseguidos no candomblé. Deixa eu te falar, foi ótimo trazer. Isso envolve a epistemologia de terreiro, é uma epistemologia que olha para esses saberes pretos ancestrais que estão no terreiro do candomblé. São verdadeiras terapias. Nós temos saberes poderosos dentro do terreiro. Sim, nós também estamos, em alguma medida, colonizados e também estamos, em alguma medida, afetados negativamente pelo colonialismo e pelo capitalismo. Mas só que esses saberes estão lá, eles estão lá dentro. Veja bem, o que envolve a epistemologia de terreiro? Quais são os arquétipos da mulher ocidental na perspectiva heteronormativa, patriarcal e cristã? Só tem 2 lugares para a mulher nesta perspectiva: esposa e mãe. Em casa. Esposa e mãe, em casa. Então, e de preferência, esposa e mãe. Não é? Porque também será criminalizada se passar o tempo. Isso, e não for mãe. Também é um crime. Aí o que acontece? Vamos olhar para o que eu estou chamando de epistemologia de terreiro. Quais são os arquétipos da mulher a partir de uma epistemologia de terreiro? Nós temos Iemanjá, a mãe criadora. Inhansã, a mãe criadora. Nós temos Inhansã, a guerreira, a independente. A líder, esse é o arquétipo, líder, independente, guerreira, autônoma. Mas só que é o seguinte, ela também não deixa de ser mãe, ela também o é, em sua essência, mãe inclusive de 9. Iá Messã Orum, mãe de 9 filhos. Mãe também. Aí você tem Oxum, a amante, a sedutora, a feiticeira. E é preciso entender que aqui eu não estou aplicando a conjunção ou alternativa excludente. Não é uma coisa ou outra, não. Tudo junto. A mulher pode, ela escolhe, ela saboreia, de novo, mofedé, eu quero comer. Ela saboreia e ela escolhe, eu quero ser mãe, e amante, e guerreira, e independente, e feiticeira, e amazona, e caçadora. Então, a grande questão é que o cardápio, né, o cardápio ocidental, patriarcal, heteronormativo, é muito limitado e limitante, não é? E esse jeito binarista, porque o binarismo só tem o quê? Salgado e doce. O binarismo só tem salgado e doce. E ele, inclusive, decide o que nós devemos saborear mais, não é? E o que vai nos nutrir. Então, essa epistemologia de terreiro, ela é, ao mesmo tempo, uma epistemologia de encruzilhada, ao mesmo tempo uma epistemologia... E sabe, Joyce, aí eu quero as suas impressões. Não lhe parece saudável poder fluir como vento, com leveza, tocando aquilo que você quiser?
Não lhe parece mais saudável, mais terapêutico eu poder sentir... Olha, eu sou babalorixá. Nós, no candomblé, utilizamos o oráculo divinatório Jogo de Búzios. Nós acreditamos que o Jogo de Búzios, ele acessa uma jornada mítico-ancestral, ele é um oráculo de orientação e também terapêutico. Eu vou lhe dizer, sabe, sem falsa... Não é um discurso, eu sei que pode parecer demagógico, panfletário, mas não é. Eu vou lhe dizer com toda franqueza, sabe, do fundo do meu coração. O coração é a sede da inteligência, do sensível e das emoções. Ele é mais importante que a cabeça para nós. O coração recebe culto. Que bonito. Porque nós precisamos sentir, e sentir deve ser permitido. Não importa se esse sentido vai lhe trazer dor, se vai ser avassalador, não importa. É o coração. Nós precisamos sentir. O coração é a sede da inteligência. Okan em Yorubá. E sabe, 70% das pessoas que eu atendo, elas não têm problemas espirituais. Espirituais no sentido de terreiro, espiritual, alguma perturbação espiritual, alguma coisa espiritual, alguma... no sentido de magia, alguma magia desarmonizada, elas não têm, Joyce. Eu vou dizer a vocês, eu vou lhe dizer do fundo do meu coração, com toda franqueza, o que elas têm. Elas estão presas ao dogma. Tem que se encaixar. Então, elas têm de se encaixar, elas estão se esforçando tanto para negar a própria natureza, não é? Elas estão se esforçando tanto para negar a fome de Exu que lhes habita, que elas começam a adoecer. E elas angustiadas, na mão única. Não, mas eu não posso voltar. Não, mas eu não posso não atender ao modelo da família tradicional brasileira. Não, mas eu não posso sentir. Não, mas eu não posso me arriscar. Não, mas, sabe, antes de começar um projeto, ela já sente que vai fracassar. Ela nem começou. Antes de começar a amar, ela já sente que não vai dar certo. Sim, pode... Bom, para mim, para gente de candomblé, não existe esse negócio de não vai dar certo. Porque, inclusive, Exu matou um pássaro ontem com a pedra que somente hoje atirou. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Portanto, essa noção de tempo, tempo e espaço, não existe. Se você ficou casada há 1 ano, não fala que não deu certo. Deu certo. 1 ano. Pronto. 1 ano deu certo. Se você ficou casada há 10 anos, não fala que não deu certo. Deu certo. Se você fez uma faculdade de 3 anos e desistiu, deu certo. 3 anos. Sabe? Essa noção de criminalizar a partir do tempo vivido, experienciado, isso não é bom. Olha, quando eu terminei meu doutorado... É tão pesado isso, né? Tão pesado. Pesado, Joyce. Quando eu terminei meu doutorado, primeira pergunta. Quando que você vai fazer o concurso para as federais? 1 ano. E eu querendo descansar, que eu estava exausto. 1 ano. E as pessoas me mandando concurso na Bahia. Concurso, porque era o que estava previsto. Mas eu queria descansar 1 aninho. Por favor, permitam. Eu tive bolsa sanduíche, eu fiquei 1 ano na França fazendo meu doutorado. Foram 4 anos e 4 meses de um trabalho denso, maravilhoso, mas denso. Sabe? E eu queria descansar. Eu falei, me deixa descansar um pouquinho. Eu não quero atender. Sabe aquela história? Quando você vai namorar? Quando você vai casar? Quando você vai ter filhos? Quando você vai morrer? Sabe? Tudo para te encaixar, né? Enquadrar. Esse jeito de viver,
não é? A partir de um modelo que na minha cabeça já está posto, que não deu certo, sabe? Então... Professor, você está falando essas coisas todas e está me vindo a imagem dos orixás, a história dos orixás, que eles são todos libertos, eles são forças da natureza, eles são... Eu fui na casa, toda vez que eu estou em Salvador, eu vou naquela casa do Rio Vermelho, do Jorge Amado. E aí tem umas casas de santo com vídeos, onde aparece o Carlinhos Brown, a mãe Estela de Oxóssi, todos explicando o que é de fato um orixá e o que são os orixás. Quando você está falando desse enquadramento aqui, eu só estou pensando nos orixás libertando e a força da Yansan, dos trovões e das águas. Eu estou até arrepiada. É o oposto disso tudo, né? É a força da natureza. Exato, né? Quer dizer, esse jeito angustiante de viver, não é? Quer dizer, esse jeito dogmático, ele é adoecedor, Joyce, não é? Quer dizer, ele adoece, inclusive é a negação dos orixás. Se você é negação Yansan, da natureza, né? Da natureza. Se você é Yansan, a sua natureza é a natureza raio, tempestade, força, impulsividade, que isso não é defeito. Impulsividade não é defeito, é só um jeito de manifestação do sentimento e das ideias. Não é defeito impulsividade. Não é? Franqueza não é defeito, franqueza. Não é? Quer dizer, capacidade de pensar com liberdade, que é muito da natureza de Oiá, de Yansan, não é defeito. A grande questão é essa, não é? Então, é isso, não é? Quer dizer, nós precisamos nos aproximar da nossa natureza. A nossa natureza, porque a grande questão, Joyce, é que nós não nos pensamos como natureza. Nós só nos pensamos consumidores da natureza. Nós não nos pensamos consumidores da natureza, mas nós não somos diferentes daquela árvore que está ali lá fora. Nós não somos diferente dela. Não é? Nós não somos diferentes do sol, do crepúsculo, do vento, da tempestade. Nós não somos diferentes. Tudo isso está em nós. Tudo isso está em nós. Nós também somos natureza. Nós precisamos começar a nos pensar como parte da natureza ou a própria natureza. É preciso que nos pensemos na nossa totalidade. Faz muito sentido o que você disse, não é? Exatamente. A minha fala está muito cheia dessa epistemologia de terreiro ligada à mitologia dos orixás. Deixa eu te contar um negócio sobre a sua mãe. Faço questão de lhe contar. Inhansan. Inhansan é a palavra em Yorubá. Iá, mãe. Messan, 9. Orum, mãe dos 9 filhos do Orum. Orum não é céu. Existe um aforismo que diz: o Aie, que é aqui o lugar da corporeidade, do concreto, o Aie é o mercado e o Orum é o nosso lar. Lá é o nosso lar, o Orum é o nosso lar, é a nossa casa. Aqui a gente veio para as trocas. A gente veio para consumir, para saborear. Não é céu e terra. Aqui é o mercado. Aqui eu vim para isso que nós estamos agora trocando. Sim. Não é? Quer dizer, eu estou doido para lhe dar um abraço apertado. Aqui agora nós estamos no mercado, nós estamos trocando. Trocas saudáveis. Você está me oferecendo a possibilidade de pensar. Você que está, inclusive, com as suas provocações, com as suas ideias, nós estamos construindo um documento, porque eu tenho falado muito isso. Às vezes as pessoas falam, live, festival de live. Gente,
nós estamos produzindo documento. Concordo Live com você. é documento, é um documento oral que nós estamos produzindo. Amanhã, os meus alunos poderão utilizar em sala de aula. Joyce Pascovitch e professor Sidney. É um documento. Orgulho. Não é? É um documento. Então, sua mãe. Ela não podia ter filhos, tinha dificuldade, foi consultar um babalaô, o senhor que consulta o oráculo, e ele disse, não, você terá 9 filhos. A única coisa que você precisa é ter o maior respeito pelo carneiro, pelos carneiros. E você não pode mais consumir carneiro, porque o carneiro que vai lhe devolver a fertilidade. Primeira análise simbólica. Um animal devolveu a fertilidade de Yansan, um carneiro. Primeiro ponto. Sabe que eu não como carneiro e eu não sabia disso? Não coma mais, Então, já sabia, sim, sabia. Porque Yansan lhe habita, já sabia. Primeiro ponto. E essa fertilidade não é só a fertilidade de produzir filhos. É a fertilidade no sentido amplo da palavra. Não é de produzir tudo, de produção, de sentimentos, de emoções. É uma fertilidade no sentido amplo. Que é justamente uma corrente que nasce na academia, não é, com vistas a valorizar as epistemologias do Sul. Sim. Porque nós todos somos conduzidos pela epistemologia do Norte. Saberes, né, eurocêntricos, saberes legitimados pelo Norte. Então surge uma corrente teórica chamada de epistemologia do Sul para a valorização, por exemplo, de saberes, pensares e fazeres dos povos originários, né, que nós chamamos de indígenas no Brasil, do continente africano, do chamado Oriente. Então, outros saberes que foram colocados de escanteio. E nós, no candomblé, nós praticamos magia, né? Praticamos magia preta, né? No candomblé. O candomblé, na verdade, todos nós somos naturalmente mágicos, né? Quer dizer, respirar é mágico, viver é mágico, amar é mágico. Todos nós somos seres naturalmente mágicos. E existe uma palavra iorubá que é ebó. Ebó é magia, né? Quer dizer, é uma palavra magia. Então, o ebó epistemológico é um curso que eu criei, não é? Para praticar uma magia que, em alguma medida, nos devolva a uma epistemologia menos capitalista, menos neoliberal, menos moderna, não é? Então, ebó epistemológico tem aí uma metáfora, né? É uma metáfora de uma magia da transformação e uma magia que quer que a gente acesse os saberes ancestrais, não saberes da modernidade ou saberes contemporâneos, mas saberes ancestrais. Saberes ancestrais, a gente pode falar a história dos orixás, seria isso? Isso. O que a gente está chamando de saberes ancestrais? São saberes que vieram antes do projeto humanista europeu. Do século XIV ao século XVI, nós temos o projeto humanista europeu. O que significou o projeto humanista europeu? O projeto humanista europeu, ele que disse quem tinha conhecimento, quem não tinha, quem fazia ciência, quem não fazia, quem era humano, quem era menos humano, quem era mais humano, quem era mais animalesco, quem era mais civilizado, quem era mais primitivo. E aí, quando o projeto humanista europeu faz isso,
ele negligencia o que vem antes, que são esses saberes ancestrais, porque já havia um saber antes do projeto humanista europeu, não é? Então, o projeto humanista europeu, ele se auto-legitima, é um projeto que ignora tudo que veio antes e ele se auto-legitima. Então, quando nós falamos em saberes ancestrais, nós estamos falando em saberes anteriores ao projeto humanista europeu, saberes praticados pelos povos e comunidades tradicionais de terreiro no Brasil, que são de candomblé, de umbanda, de batuque, de xambá, de jurema, dessas diversas tradições. Professor, que curso que você dá na Unicamp? Nós vamos ter um curso agora, Giro Epistemológico Antirracista, eu e a professora Ellen, ela é da educação, eu sou da semiótica, e a Unicamp acolheu a nossa proposta, está nos recebendo como professores visitantes. Então, a noção de giro epistemológico é uma noção de que a gente precisa inverter a roda, não é? Quer dizer, sabe, Joyce, nesse exato momento, não é? Todos nós, inclusive você, estamos muito preocupados com uma visão de mundo dogmática. Qual que é a noção de dogma? Dogma tem o mesmo radical de redoma, que é uma redoma colocada sobre nós e nos obrigando a respirar o mesmo ar, a pensar da mesma maneira, a sentir da mesma maneira, a viver da mesma maneira, como, inclusive, o mundo todo tem se esforçado para justificar essa mão única, essa escolha dogmática. Só que o que aconteceu? Nós adoecemos coletivamente. Porque nesse exato momento, tudo bem que a gente está em casa, a gente está razoavelmente protegido, que nós estejamos nos sentindo protegidos, mas nós sabemos que se nós tivermos uma consciência espiritual expandida, nós também estamos morrendo a cada dia, nós também estamos adoecendo a cada dia. Com cada um que morre, com cada um que fica doente, né? Exatamente, não é? Quer dizer, então, nós precisamos girar. Sabe aquele giro da baiana? Aquele giro? Imagina uma baiana girando com aquela saia rodada. Rodando a baiana. Rodando a baiana, exatamente. Quer dizer, rodar a baiana é um movimento de cura, é uma quebra de paradigma, é quebrar a redoma e poder, além de respirar outro ar, um ar expandido, poder, inclusive, possibilitar que quem está embaixo da redoma também respire um ar diferente. Não é? Quer dizer, não se trata de, ao quebrar a redoma, matar quem está dentro dela. Não! Todos nós viveremos. Todos nós respiraremos um ar expandido, porque a gente está respirando, quer dizer, a gente tem sido obrigado a respirar o mesmo ar. Então, eu, na condição de babalorixá acadêmico, cientista e professor e ativista, levo o terreiro para a academia. Então, o giro epistemológico antirracista é uma disciplina em que eu levo, não é? Quer dizer, esses saberes pretos ancestrais para a academia, não para dizer que esses saberes são verdade absoluta e que todo mundo precisa concordar. Não, é só para você provar o gostinho e depois você decide. Exatamente, depois você decide se isso faz sentido para você, se não faz, sabe? A gente está num momento muito difícil, não é, Joyce, de ser obrigado a... Todo mundo é obrigado a pensar do mesmo jeito, a se vestir do mesmo jeito, a amar do mesmo jeito, a se alimentar do mesmo jeito. Isso não é bom, isso não é bom. Tá certíssimo. Professor,
o que a semiótica e a linguística tem a ver com esse tema todo? Como é que você é especialista nesses temas todos, né? Semiótica, linguística, intolerância. Como é que você juntou tudo isso dentro? Já vinha dentro de você isso? Como é que é? Olha, na verdade, não. Na verdade, não foi alguma coisa assim de primeira. Na verdade, não é? Eu acredito que, em alguma medida, eu fui conduzido por Exu. A semiótica é muito exuística. Ela é muito exuística. Porque quem é Exu? Quem é Exu? Exu é o cruzo. Então, a metáfora mais potente para Exu é: você tem uma mão única, aí essa mão única ela é cruzada, ela gera uma encruzilhada de 4 possibilidades, ou de possibilidades infinitas, e Exu nasce. Então, Exu, ele é o senhor das possibilidades, das plurissingularidades, ou seja, da possibilidade de existências singulares dentro do plural e do plural dentro da singularidade. Não é? Quer dizer, Exu... Existe um Itan, Joyce, muito interessante, que um dia Exu acordou cheio de fome, querendo, com muita fome, filho de Iemanjá e Orumilá. Iemanjá, todo mundo conhece no Brasil, a senhora das águas, a senhora do mar, ela é a senhora da harmonia familiar, das cabeças, mãe dos seios fartos, e ela é a mãe de inúmeros filhos. Ela é a representação da grande mãe que alimenta. E Exu é filho de Iemanjá e Orumilá. Orumilá é o senhor da jornada mítico-ancestral. O que no Ocidente nós chamamos de destino. No jogo de búzios, nós consultamos Orumilá. Aí Exu acorda cheio de fome, e ele diz: Mofedé, 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 eu quero comer, em Yorubá. Mofedé, Mofedé. E a mãe traz comida para ele, ele come tudo rapidamente e continua com uma fome, começa a devorar tudo, devorar. E até o ponto que ele começa a devorar o teto das casas, ele começa a devorar as árvores, começa a devorar os bodes, os cabritos, os carneiros, os pássaros. Ele come, insaciavelmente. Ele continua com fome, chega num dado momento, ele devora a própria mãe. Ele devora Iemanjá. O pai corre e fala: não, a sua mãe você não pode devorar, nós precisamos de Iemanjá, é sua mãe, ela é a harmonia familiar, ela é o equilíbrio das cabeças, ela é uma divindade responsável por essas dimensões, inclusive intelectuais. E ele fala: meu filho, devolva sua mãe. Exu dá uma gargalhada. O arquétipo de Exu é o trickster. Ele dá uma gargalhada e fala: não, eu estou com muita fome, eu continuo com fome. Aí, Orumilá faz um acordo com ele. Orumilá pega seu facão e o corta no meio, acreditando que a mãe sairia. A mãe não sai. Aí, desse corte, nascem 2 Exuzinhos. E Orumilá continua dando golpes de facão, e Exu virando vários Exus, até chegar, se multiplicando, até chegar em 201 Exus. 201. Sem devolver Iemanjá, sem devolver a mãe. Aí Orumilá fala: então vamos fazer um acordo. Eu permito que você seja esses 201 Exus. Você poderá habitar todas as existências vivas no mundo. Você será meus olhos, os olhos do destino. E você devolve mamãe, devolve minha esposa. Aí nós temos a primeira troca, o primeiro acordo. Porque Exu diz: Joyce, a banca do mercado tem 2 lados e é preciso que os 2 lados sejam atendidos. E que as trocas não sejam injustas ou desiguais. Se eu levar 1 quilo de inhame até o mercado, eu posso trazer 1 quilo de galinha.
a pessoa do outro lado da banca recebeu 1 quilo de inhame e eu vou receber 1 quilo de galinha. Então, o que há aí? Quem é Exu? Quando esse mito, né, o mito, ele nos significa, seja a mitologia grega, romana, até a mitologia cristã, ela nos significa. E aí entra, né, a semiótica. A semiótica é a ciência dos sentidos. Ela acessa os sentidos. O que o texto diz, por que ele diz e como ele faz para dizer o que diz. Essa é a base semiótica. Então, o que há de simbólico, uma análise simbólica para esse mito? Exu está nos dizendo, agora eu os habito. Portanto, vocês existem para devorar o mundo. Eu provei tudo. Eu provei tudo que há, para que vocês possam provar tudo. E por que agora vocês querem viver desse jeito? Acreditando que só tem um jeito de viver, que só se pode comer um tipo de comida, que só se pode amar de um jeito, que só se pode falar uma língua. Não, eu, Exu, eu devorei tudo. E depois eu me dividi com vocês. Exu está em nós. E disse, vá e devorem o mundo. Existam. Então, Exu é esse devorador. Ele saboreou tudo, inclusive a própria mãe, não é? Dizendo para nós que nós podemos sentir tudo, nós podemos devorar, saborear e sentir. E tudo bem que alguma coisa que eu saboreie e que eu coma, eu não goste, não tem problema, não é? Mas é a partir da possibilidade de devorar que eu vou me tornar e escolher quem eu sou. Por isso, professor, que no candomblé tem uma liberdade maior de expressão de tudo, né? Exato, o candomblé não é binarista, Joyce, ele não é binarista. O candomblé não é cristão, ele não é cristão, portanto, ele não é binarista. Inclusive, essa noção de bem e mal, ela não nos contempla, ela não nos contempla. O que o Ocidente chama de mal, nós chamamos de... Existe uma palavra para isso, que é ibi, que é desafio. São forças desafiadoras, sentimentos desafiadores. Isso é ibi. Inclusive, os missionários traduziram como mal. E o que nós chamamos de bem são forças férteis, fertilidade. Então, nós vivemos entre o desafio e a fertilidade, ou o desafio e a superação do desafio. É muito mais leve dizer, viver desse jeito é mais leve, porque quando você tem um problema, você imediatamente não encara como um grande mal, você encara como um desafio. Sim, sim. Inclusive, nesse momento, Joyce, perdão, nesse momento, nós estamos sendo desafiados coletivamente. Nós não estamos sendo punidos, não são as 7 pragas do Egito, não é nada disso. Nós estamos sendo desafiados. Por que nós estamos sendo desafiados? Porque nós decidimos comer uma única comida. Porque alguém decidiu nos obrigar a viver de um único jeito, a saborear uma única refeição, um único alimento, a amar de uma única maneira, a pensar de uma única maneira. Não, mas só que esse corpo coletivo, ele precisa de água, ele precisa de açúcar, ele precisa de sal, ele precisa respirar. Não dá para comer só sal e achar que não vai adoecer. Essa é a metáfora. É nesse sentido que a semiótica, você está vendo que eu estou super cheio de uma análise simbólica. Sim, sim. Muito interessante, muito interessante. Exatamente, exatamente. Não é? Quer dizer, ninguém precisa. Se a pessoa quer comer só sal, tá bom, mas desde que seja já a opção sabe dela. que isso é uma opção dela, mas ela sabe que não é bom. Só Não, que vai ficar doente. ela não pode me obrigar a comer só sal. Ela não pode me obrigar. Então, nós do candomblé dizemos que nós estamos num ibi coletivo. Ibi, Yorubá, é desafio. Nós estamos
num desafio coletivo. O que aconteceu, Joyce? O Brasil decidiu sacrificar povos quilombolas, decidiu sacrificar mulheres. Você tem os dados, eu sei que você tem de feminicídio. Decidiu sacrificar os indígenas, indígenas, corpos escurecidos, LGBTQIA+. O Brasil decidiu sacrificar. Ele decidiu se alimentar de carne humana. Ele decidiu praticar canibalismo. Ele decidiu oferecer ao Deus capitalismo vidas humanas. Ora, isso vai nos adoecer, todos nós vamos ser afetados por esse sacrifício desumano, não é? Então, é disso que se trata. Por isso que nós, o candomblé, nesse momento, nós temos uma divindade, Obaluayê, que é a divindade doença. Nós temos uma divindade, que é a divindade doença. Nós não satanizamos a doença nem o doente. Para nós, a doença e o doente não são maldições ou amaldiçoados. São inclusive da cura, né? Exato, inclusive essa divindade, ela vem para evitar a nossa morte prematura. Ela é o alerta, é a doença útil, é o aviso. Nós não satanizamos o doente, a doença e muito menos o doente, não é? A grande questão, veja bem o tamanho do problema que nós estamos enfrentando nesse momento. Esse modo, né, capitalista de pensar o mundo, ele está naturalizando a morte prematura, que nós chamamos de morte prematura, porque, de verdade, no candomblé, a morte não é vista como uma maldição. A morte natural, que ela é um retorno à massa primordial. Não é morte, é retorno à força criadora. Força criadora. Retorno à massa primordial. O ar que nós respiramos enquanto estamos na corporeidade volta para o mundo, a nossa carne, que é terra, volta para a terra, o nosso sangue volta, a nossa força vital, que é o axé, volta para o mundo, retorno à massa primordial. Mas isso deve ser feito naturalmente, não na forma de sacrifício humano. Sim. Agora, as pessoas, eu tenho pensado muito, sabe, Joyce, para além das 100 mil vidas, nós temos que pensar nas 500 mil pessoas de luto, nos enlutados. Eles morrem também um pouco e todos nós morremos um pouco aqui do nosso lado. Sim, sim. Nossa, ninguém falou sobre isso, né? Professor, essa falta de conversa das religiões, né? Essa intolerância religiosa, tem a ver com essa época que a gente vive ou sempre foi assim? As crenças não se conversam? Olha, Joyce, de acordo, eu fiquei 2 anos, né, pesquisando para escrever o Intolerância da Feminismos Plurais, e o Brasil nunca foi laico. Ele nunca foi laico. Embora se venda como tal, né? Exato. A laicidade não é muito diferente do mito da igualdade racial. Ela não é muito diferente. A escola brasileira, ela é resultado, né, de um movimento missionário, de um movimento de catequese, não é? Quer dizer, a primeira escola foi para os indígenas, não é? Para os povos originários. Então, veja a escola, olha querida Joyce, olha para a sala de aula. O que é a sala de aula? A sala de aula, você sabe, já teve uma plataforma para o professor ficar mais alto. A sala de aula é uma igreja. Né? Quer dizer, as cadeiras, as carteiras ajustadas em fileira, lá na frente o professor e o púlpito, não é? Quer dizer, então, essa noção de laicidade, ela é uma noção muito frágil, No Brasil, todos nós, inclusive eu, embora
de família de candomblé, né? Nós somos todos de candomblé, nasci na Umbanda e no candomblé, todos nós nascemos brancos, cristãos e heteronormativos, todos nós. Ninguém nasce diferente. Ao longo da vida, nós vamos nos despindo, não é? Saboreando, como manda Exu, e escolhendo. E tudo bem você escolher, O que não é? para você. O que for melhor para você. Isso aí não é problema. Pelo menos para nós de candomblé, não é. Eu reitero isso, sabe, Joyce? Eu não quero que os cristãos deixem de existir. Eu não quero que os neopentecostais deixem de existir. Eu não preciso queimar uma igreja neopentecostal. Eu não preciso agredir um budista. Eu não preciso. A nossa Exu diz que tudo deve existir e ser saboreado. Eu não preciso. São eles que não querem a nossa existência ou até querem. No lugar demoníaco, satânico, de maldade, para poder oferecer o super-herói salvador, Jesus Cristo. De novo, essa mão nefasta do capitalismo. Novamente, a mão nefasta do capitalismo, que você potencializa o antiproduto para oferecer o produto. Sim. Mais uma vez, a mão nefasta do capitalismo. Então, eu penso que nós estávamos avançando para um diálogo interreligioso. Eu mesmo vinha participando de vários encontros. Com quem, professor? Com quem você estava participando desses encontros interreligiosos? Olha, quem está aberto para isso? A Igreja Católica é progressista, não é? Porque nós temos catolicismos, né? Você tem catolicismo. Então, existe uma Igreja Católica progressista. Os budistas são muito abertos para o diálogo, até porque eles não precisam dizimar ninguém, entendeu? Eles são muito abertos, então havia muito diálogo interreligioso com os budistas, com os católicos, com os espíritas kardecistas. Eu sou muito franco, eu tenho que dizer, sim, eu tenho que dizer quem está aberto a esse diálogo interreligioso. Só quem nunca comparecia, quando sabia da minha presença, eram os protestantes, os neopentecostais, os pentecostais. Eles perguntavam, porque eu sempre recebia esse feedback, a Umbanda vai estar? O Candomblé vai estar? Então eu não posso me sentar à mesa com eles. Então, os radicais, não é? Quer dizer, os radicais, no sentido negativo da palavra, são os protestantes, os cristãos protestantes, até os rabinos, eles compareciam, os rabinos, os judeus, sabe, Joyce? Super abertos, super abertos. Inclusive, eu ouvi de um judeu ortodoxo, ele falou, nós também somos considerados minoria, como vocês. Só que nós somos brancos, vocês são pretos. Então, nós estamos no lucro, porque nós somos lidos como brancos. Eu não posso esquecer, os judeus também, muito abertos ao diálogo, mas essa igreja nova, que essa igreja é uma igreja nova. Essa igreja nova, se é que nós podemos chamar de igreja, né, os pentecostais, os neopentecostais, os protestantes, eles não querem participar do diálogo interreligioso. Não querem. Você acha que eles têm medo? É o dogma, Joyce, é o dogma, né? Quer dizer, eles são fundamentalistas e é uma noção racista de que nós somos de verdade o mal. E se eles se sentarem à mesa conosco, eles vão estar negando o discurso produzido lá, que nos coloca na posição de antissujeitos. Porque eu nunca me neguei a participar desses espaços. Eu não me nego, pode estar quem for. E não me nego e não me incomodo. Eu não me incomodo. Nós, e aí eu falo por nós,
povos e comunidades tradicionais de terreiro. Não, nós não nos negamos, muito pelo contrário, nós precisamos dessa conversa. Sim, sim. Nós precisamos. Para nós é questão de sobrevivência, mas eu acho que é mais que medo, porque aí eles vão estabelecer um discurso contraditório. Ora, você está aqui na igreja, você está todo o tempo me dizendo que eles que produzem todos os meus males, a minha doença, a minha miséria no sentido capitalista da palavra, a minha impossibilidade de consumir, e você foi lá se sentar à mesa com eles. Então, eles não podem negar. O discurso é tão fundamentalista e tão importante para eles que eles não podem negar esse discurso. É difícil. A gente não falou ainda de epistemologia de terreiro? Acho que é importante falar sobre epistemologia de terreiro. Bom, epistemologia, no cerne da palavra epistemologia, nós temos o estudo, a ciência que estuda o conhecimento. Não é? Quer dizer, é a ciência do conhecimento. A ciência, ela é filosófica, não é? Quer dizer, então, é uma filosofia do conhecimento. Então, ela se debruça sobre todos os tipos de conhecimento, não é? E como eu disse, os nossos conhecimentos, conhecimentos de fresta, conhecimentos de encruzilhada, conhecimentos de rua, conhecimentos de mata, conhecimentos do poder da magia das folhas, conhecimento do poder da palavra, a palavra como poder de realização, a palavra como um lugar de magia também, uma palavra ancestral, não é? E aí, só para fazer um recorte, eu tenho dito muito isso, sabe, Joyce? Existe um dito iorubá africano que diz que a palavra ela é tão maleável quanto o fogo, tão maleável quanto o inhame cozido. O inhame cozido, você pode fazer uma bola, não é? Ela é tão maleável quanto a terra. Ela pode estar árida, mas você pode ali devagarzinho jogar água, fazer ela puxar a água e fazer o barro e se tornar moldável. Então, eu tenho dito, né, que nós podemos dizer tudo, nós podemos dizer tudo. Nós podemos manipular a palavra, não é? Quer dizer, há maneiras de dizer tudo. Eu posso dizer para ti a coisa mais desagradável, não é? Moldando a palavra. Eu posso usar essa palavra fogo para lhe aquecer ou para lhe queimar. A palavra é magia. A palavra é magia. Nós também estamos sofrendo um rebote do mau uso da palavra, não é? Quer dizer, usar a palavra para mentir é uma profanação, é uma super profanação, porque a palavra, ela é talvez o que nós tenhamos, mesmo na sua forma pensamento, antes da proferição, a palavra é o que nós temos de mais próximo do Criador, da força criadora. A palavra é ar, a palavra é saliva, não é? Quer dizer, a palavra ela é elaborada nos cruzos cerebrais, que são as sinopses. A palavra é produzida nas encruzilhadas cerebrais. A palavra ela já é, por natureza, múltipla, porque ela nasce dos cruzos cerebrais. Olha que coisa bonita, e a gente quer negar a encruzilhada. Eu tenho falado para as pessoas, mais um recorte. Se você está angustiado, o que é a angústia para nós de candomblé? A angústia é uma escolha que você fez, e você está seguindo nessa escolha, nesse caminho,
E você está vendo, e essa escolha começa a gerar mal-estar, e começa a não dar certo, começa a não ser favorável, e essa escolha começa a lhe adoecer. Mas o que, que acontece numa sociedade binária de mão única? Só tem dois lados. E voltar é sempre fracassar. É sempre lido como fracasso. Na nossa sociedade, você não pode mudar de amor, de casamento, não pode mudar de profissão, tudo isso é fracasso. Não pode mudar de ideia. Não pode mudar de ideia, Joyce. Olha o tamanho do absurdo. Não pode mudar de ideia porque você será criminalizado porque mudou de ideia. É um problema do tamanho do mundo. Então, quando as pessoas me dizem que estão angustiadas, eu falo, olha, tem uma magia para você. Volta para o centro da encruzilhada e escolhe de novo. Escolhe de novo. Desfaz a escolha que está lhe sendo angustiante. Escolhe uma Tudo outra bem? coisa. Escolhe outra coisa. Escolhe outro amor. Escolhe outra ideia. Sabe, nesse exato momento, né, quer dizer, eu espero que o Brasil esteja se preparando para reescolher, né, quer dizer, para desfazer a escolha. Espero que ele tenha a lucidez de perceber que a escolha não deu certo. Não vou nem dizer, porque eu não quero... Eu tenho um perfil muito conciliador, sacerdotal, e eu não quero criminalizar ninguém. Mas, enfim, não funcionou. Ó, escolheu. Ah, tem um aforismo maravilhoso, Joyce, que é: atalho não é caminho completo. É verdade. Atalho não é caminho completo. Atalho pode te levar mas não é ao o lugar. Caminho. Só que você não conheceu o caminho todo. O Brasil é rei de atalhos, ele adora atalhos, ele acha que ele vai resolver seus problemas rapidamente. As pessoas decidiram pegar um atalho. Veja onde o atalho nos trouxe. Então, essa noção de epistemologia de terreiro é uma noção de que nós precisamos olhar para saberes, pensares e maneira de existir, não é? Pré-modernas, antes do que nós chamamos de modernidade ou de sociedade contemporânea. Na minha cabeça, está muito posto que a sociedade contemporânea fracassou. Não é? Quer dizer, nós fracassamos, não é? Na condição de sociedade, nós fracassamos, né? Quer dizer, está aí, nós estamos... veja agora, não é? Quer dizer, nós acabamos de ter um movimento que criminaliza a vítima, que criminaliza uma criança que sofreu abusos reiterados por mais de 4 anos, e uma sociedade que parte da sociedade, em nome, eu acho que é de uma colheita de likes, porque tem muito isso, né, desse mundo virtual, criminaliza a vítima, né? Quer dizer, a vítima passa... Mas isso é muito em relação à mulher, né? Isso acontece muito, muito, muito. Sempre, tudo que acontece com a mulher, no fundo, se ela é estuprada, se ela é assediada, sempre a culpa é dela. Ela procurou. E também por isso, sabe, Joyce, nós somos também por isso perseguidos no candomblé. Deixa eu te falar, foi ótimo trazer. Isso envolve a epistemologia de terreiro. É uma epistemologia que olha para esses saberes pretos ancestrais que estão no terreiro do candomblé. São verdadeiras terapias. Nós temos saberes poderosos dentro do terreiro. Sim, nós também estamos, em alguma medida, colonizados e também estamos, em alguma medida, afetados negativamente pelo colonialismo e pelo capitalismo. Mas só que esses saberes estão lá, eles estão lá dentro. Veja bem, o que envolve a epistemologia de terreiro? Quais são os arquétipos da mulher ocidental
na perspectiva heteronormativa, patriarcal e cristã. Só tem 2 lugares para a mulher nesta perspectiva: esposa e mãe. Em casa. Esposa e mãe, em casa. Então, e de preferência, esposa e mãe. Não é? Porque também será criminalizada se passar o tempo. Isso, e não for mãe. Também é um crime. Aí o que acontece? Vamos olhar para o que eu estou chamando de epistemologia de terreiro. Quais são os arquétipos da mulher a partir de uma epistemologia de terreiro? Nós temos Iemanjá, a mãe criadora. Em Iansã, a mãe criadora. Nós temos em Iansã a guerreira, a independente, a líder. Esse é o arquétipo: líder, independente, guerreira, autônoma. Mas só que é o seguinte, ela também não deixa de ser mãe, ela também o é, em sua essência, mãe inclusive de 9. Ia Messã Orum, mãe de 9 filhos. Mãe também. Aí você tem Oxum, a amante, a sedutora, a feiticeira. E é preciso entender que aqui eu não estou aplicando a conjunção ou alternativa excludente, não é uma coisa ou outra, não. Tudo junto. A mulher pode, ela escolhe, ela saboreia, de novo, mofedé, eu quero comer, ela saboreia e ela escolhe, eu quero ser mãe, e amante, e guerreira, e independente, e feiticeira, e amazona, e caçadora. Então, a grande questão é que o cardápio, né, o cardápio ocidental, patriarcal, heteronormativo, é muito limitado e limitante, não é? E esse jeito binarista, porque o binarismo só tem o quê? Salgado e doce. O binarismo só tem salgado e doce. E ele, inclusive, decide o que nós devemos saborear mais, não é? E o que vai nos nutrir. Então, essa epistemologia de terreiro, ela é, ao mesmo tempo, uma epistemologia de encruzilhada, ao mesmo tempo uma epistemologia... E sabe, Joyce, aí eu quero as suas impressões. Não lhe parece saudável poder fluir como vento, com leveza, tocando aquilo que você quiser? Não lhe parece mais saudável, mais terapêutico eu poder sentir... Olha, eu sou babalorixá. Nós, no candomblé, utilizamos o oráculo divinatório Jogo de Búzios. Nós acreditamos que o Jogo de Búzios, ele acessa uma jornada mítico-ancestral, ele é um oráculo de orientação e também terapêutico. Eu vou lhe dizer, sabe, sem falsa... Não é um discurso, eu sei que pode parecer demagógico, panfletário, mas não é. Eu vou lhe dizer com toda franqueza, sabe, do fundo do meu coração. O coração é a sede da inteligência, do sensível e das emoções. Ele é mais importante que a cabeça para nós. O coração recebe culto. Que bonito. Porque nós precisamos sentir, e sentir deve ser permitido. Não importa se esse sentido vai lhe trazer dor, se vai ser avassalador, não importa. É o coração. Nós precisamos sentir. O coração é a sede da inteligência. Okan em Yorubá. E sabe, 70% das pessoas que eu atendo, elas não têm problemas espirituais. Espirituais no sentido de terreiro, espiritual, alguma perturbação espiritual, alguma coisa espiritual, alguma
no sentido de magia, alguma magia desarmonizada, elas não têm, Joyce. Eu vou dizer a vocês, eu vou lhe dizer do fundo do meu coração, com toda franqueza, o que elas têm. Elas estão presas ao dogma. Tem que se encaixar. Então, elas têm de se encaixar, elas estão se esforçando tanto para negar a própria natureza, não é? Elas estão se esforçando tanto para negar a fome de Exu que lhes habita, que elas começam a adoecer. E elas angustiadas, na mão única. Não, mas eu não posso voltar. Não, mas eu não posso não atender ao modelo da família tradicional brasileira. Não, mas eu não posso sentir. Não, mas eu não posso me arriscar. Não, mas, sabe, antes de começar um projeto, ela já sente que vai fracassar. Ela nem começou. Antes de começar a amar, ela já sente que não vai dar certo. Sim, pode... Bom, para mim, para gente de candomblé, não existe esse negócio de não vai dar certo. Porque, inclusive, Exu matou um pássaro ontem com a pedra que somente hoje atirou. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Portanto, essa noção de tempo, tempo e espaço, não existe. Se você ficou casada há 1 ano, não fala que não deu certo. Deu certo. 1 ano. Pronto. 1 ano deu certo. Se você ficou casada há 10 anos, não fala que não deu certo. Deu certo. Se você fez uma faculdade de 3 anos e desistiu, deu certo. 3 anos. Sabe? Essa noção de criminalizar a partir do tempo vivido, experienciado, isso não é bom. Olha, quando eu terminei meu doutorado... É tão pesado isso, né? Tão pesado. Pesado, Joyce. Quando eu terminei meu doutorado, primeira pergunta. Quando que você vai fazer o concurso para as federais? 1 ano. E eu querendo descansar, que eu estava exausto. 1 ano. E as pessoas me mandando concurso na Bahia. Concurso, porque era o que estava previsto. Mas eu queria descansar 1 aninho. Por favor, permitam. Eu tive bolsa sanduíche, eu fiquei 1 ano na França fazendo meu doutorado. Foram 4 anos e 4 meses de um trabalho denso, maravilhoso, mas denso. Sabe? E eu queria descansar. Eu falei, me deixa descansar um pouquinho. Eu não quero atender. Sabe aquela história? Quando você vai namorar? Quando você vai casar? Quando você vai ter filhos? Quando você vai morrer? Sabe? Tudo para te encaixar, né? Enquadrar. Esse jeito de viver, não é? A partir de um modelo que na minha cabeça já está posto, que não deu certo, sabe? Então... Professor, você está falando essas coisas todas e está me vindo a imagem dos orixás, da história dos orixás, que eles são todos libertos, eles são forças da natureza, eles são... Eu fui na casa, toda vez que eu estou em Salvador, eu vou naquela casa do Rio Vermelho, do Jorge Amado. E aí tem umas casas de santo com vídeos, onde aparece o Carlinhos Brown, a mãe Estela de Oxóssi, todos explicando o que é de fato um orixá, o que são os orixás. Quando você está falando desse enquadramento aqui, eu só estou pensando nos orixás libertando e a força da Yansan, dos trovões e das águas. Eu estou até arrepiada. É o oposto disso tudo, né? É a força da natureza. Exato, né? Quer dizer, esse jeito angustiante de viver, não é? Quer dizer, esse jeito dogmático, ele é adoecedor, Joyce, não é? Quer dizer, ele adoece, inclusive é a negação dos orixás. Se você é a negação da natureza, né?
Da natureza. Se você é Yansan, a sua natureza é a natureza raio, tempestade, força, impulsividade, que isso não é defeito. Impulsividade não é defeito, é só um jeito de manifestação do sentimento e das ideias. Não é defeito impulsividade. Não é? Franqueza não é defeito, franqueza. Não é? Quer dizer, capacidade de pensar com liberdade, que é muito da natureza de Oiá, de Yansan, não é defeito. A grande questão é essa, não é? Então, é isso, não é? Quer dizer, nós precisamos nos aproximar da nossa natureza. A nossa natureza, porque a grande questão, Joyce, é que nós não nos pensamos como natureza. Nós só nos pensamos consumidores da natureza. Nós não nos pensamos consumidores da natureza, mas nós não somos diferentes daquela árvore que está ali lá fora. Nós não somos diferente dela. Não é? Nós não somos diferentes do sol, do crepúsculo, do vento, da tempestade. Nós não somos diferentes. Tudo isso está em nós. Tudo isso está em nós. Nós também somos natureza. Nós precisamos começar a nos pensar como parte da natureza ou a própria natureza. É preciso que nos pensemos na nossa totalidade. Faz muito sentido o que você disse, não é? Exatamente. A minha fala está muito cheia dessa epistemologia de terreiro ligada à mitologia dos orixás. Deixa eu te contar um negócio sobre a sua mãe. Faço questão de lhe contar. Inhansan. Inhansan é a palavra em Yorubá. Iá, mãe. Messan, 9. Orum, mãe dos 9 filhos do Orum. Orum não é céu. Existe um aforismo que diz: o Aie, que é aqui o lugar da corporeidade, do concreto, o Aie é o mercado e o Orum é o nosso lar. Lá é o nosso lar, o Orum é o nosso lar, é a nossa casa. Aqui a gente veio para as trocas. A gente veio para consumir, para saborear. Não é céu e terra. Aqui é o mercado. Aqui eu vim para isso que nós estamos agora trocando. Sim. Não é? Quer dizer, eu estou doido para lhe dar um abraço apertado. Aqui agora nós estamos no mercado, nós estamos trocando, trocas saudáveis. Você está me oferecendo a possibilidade de pensar. Você que está, inclusive, com as suas provocações, com as suas ideias, nós estamos construindo um documento, porque eu tenho falado muito isso. Às vezes as pessoas falam, live, festival de live. Gente, nós estamos produzindo documento. Concordo live com você. É documento, é um documento oral que nós estamos produzindo. Amanhã, os meus alunos poderão utilizar em sala de aula. Joyce Pascovitch e professor Sidney. É um documento. Orgulho. Não é? É um documento. Então, sua mãe. Ela não podia ter filhos, tinha dificuldade, foi consultar um babalaô, o senhor que consulta o oráculo, e ele disse, não, você terá 9 filhos. A única coisa que você precisa é ter o maior respeito pelo carneiro, pelos carneiros. E você não pode mais consumir carneiro, porque o carneiro que vai lhe devolver a fertilidade. Primeira análise simbólica. Um animal devolveu a fertilidade de Yansan, um carneiro. Primeiro ponto. Sabe que eu não como carneiro e eu não sabia disso? Não coma mais, então já sabia, sim, sabia. Porque Yansan lhe habita, já sabia. Primeiro ponto. E essa fertilidade não é só a fertilidade de produzir filhos, é a fertilidade no sentido amplo da palavra, não é? De produzir tudo, de produção, de sentimentos, de emoções, é uma fertilidade
no sentido amplo. Inhansan tem 9 filhos. 9 filhos, 9 espíritos. E ela passa, e esses filhos tão poderosos, os filhos de Inhansan, porque a representação de Inhansan está muito ligada ao poder feminino, tão poderosos, que você não sabe, os filhos de Inhansan são as 9 dimensões habitáveis. O próprio Orum é um filho de Inhansan. Aqui nós moramos dentro de um filho de Inhansan. Olha que poesia maravilhosa. O Aie é um dos filhos de Inhansan. Nós moramos em Inhansan generosamente. Quando o mundo estava desgovernado, ela pediu aos seus filhos que se transformassem em dimensões habitáveis. Ai, que bonito. Olha isso, Joyce. Olha essa poesia. E nós moramos dentro de um dos filhos de Inhansan. O que nós chamamos de Aie é um dos filhos de Inhansan. E depois você tem mais 8 Oruns, que são os filhos de Inhansan. Então, Inhansan nos ofereceu um dos seus filhos para que nós pudéssemos habitá-lo. Nós moramos. Portanto, de verdade, todos nós moramos dentro do mercado, não só de Exu, como de Inhansan. Então, Joyce, é muito importante essa nossa conversa, esses espaços são fundamentais, porque as pessoas sabem pouco sobre nós. Sim. Não é? Quer dizer, elas sabem o que disseram sobre nós, não é? E normalmente não disseram a verdade. Não disseram a verdade sobre nós. Eu sou de Candomblé, eu me iniciei em Xangô aos 16 anos de idade. Minha família é toda de Candomblé. Mamãe nos criou como empregada doméstica, mãe de santo e cartomante. Meu pai, um soteropolitano, que veio para São Paulo, semi-analfabeto, caminhoneiro, de bitoneira de concreto. Eu sou um cidadão, eu pago meus impostos, eu sou professor, eu fui para a academia, eu não quero mal de ninguém. Sim, eu pratico magia. Eu pratico magia preta, eu acredito na magia. Isso aqui é magia para mim. Você falou, você explicou o que é magia, né, no começo da nossa conversa. Mas eu não quero, né, quer dizer, não tem essa noção eu não quero dizimar ninguém, eu não quero a inexistência de ninguém, eu não quero arbitrar sobre a vida do outro. Eu não preciso, nós de Candomblé não precisamos. Não é? Quer dizer, então, esse espaço é muito importante para mim, não é? Fico muito feliz. E eu agradeço muito, porque na condição de professor, você é jornalista, não é? Comunicadora, quer dizer, nós estamos produzindo documento e você está permitindo que, em alguma medida, eu fale por mim. Agora, não é o outro que está falando sobre mim, eu estou falando do vivido, do sentido. Você deve ter percebido. Do lugar de fala, né? Esse é o verdadeiro. Você deve ter percebido, né? Quer dizer, eu estou falando com carinho, com amor, porque para mim é um tesouro, isso é muito caro para mim. Não é? Quer dizer, e eu sempre digo, sabe, Joyce, eu não sou de Candomblé para afrontar o outro. Não, eu não sou de Candomblé para afrontar quem não é de Candomblé. Eu sou de Candomblé. Você acredita nisso e vive isso. Isso! Está no seu coração. É a minha cultura. É a minha família. É mamãe. É papai. É minha bisavó. É meu bisavô. São os meus ancestrais. Minhas raízes. Eu estou... Exato, essa metáfora poderosa. Eu estou... Ao continuar no Candomblé, com muita dificuldade, eu confesso, porque tem a ver com a adição de camadas de pretitude sobre si mesmo. Então, quanto mais camadas de pretitude você adiciona sobre si, mais difícil fica viver, né, no mundo racista. Mas só que isso eu estou irrigando a raiz da minha árvore. É isso que me interessa.
É isso que me interessa. Eu só quero que as pessoas deixem a minha árvore crescer. Eu prometo, ela não vai tombar sobre a sua casa. Não vai. Ela não vai. Tenho Ela não vai certeza. tombar. Tenho É certeza. isso. Nossa, que conversa linda, professor. Gostei muito, não só de te conhecer, mas de te ouvir, de dividir seus pensamentos com você, os seus próprios pensamentos, eu escutar daqui e dividir com você. Foi muito lindo, as pessoas aqui todas falando como foi lindo. E eu espero que essa nossa conversa sirva para clarear e para permitir que as pessoas enxerguem essas questões sem preconceitos e devidamente iluminadas.